Imagine você tratando-a como uma rainha, buscando a paz, a harmonia, e o que você recebe em troca é uma estranha, quase imperceptível, camada de desprezo. Você se pergunta por que, mesmo fazendo tudo certo, ela perdeu o interesse. Talvez você já tenha sentido essa pontada de confusão, sem entender por que seus esforços não foram suficientes, ou porque a paz a qualquer custo parece gerar um distanciamento ainda maior. O que se passa na mente de um homem que se vê nessa encruzilhada? A crença de que a compreensão feminina, nos termos em que a sociedade romantizada a vende, é a chave para um relacionamento feliz. Essa é a promessa falha. Muitos homens, na busca por essa paz e harmonia, caem na armadilha de uma compreensão que, paradoxalmente, gera desprezo. Eles se esforçam para serem o marido ideal, o cara legal, o pacificador, mas sem perceber estão assinando a sentença de morte do respeito e da atração. A ironia é que esse erro fatal já foi previsto há séculos. O princípio universal do poder e do respeito, tão claro na política de Maquiavel, é brutalmente ignorado na dinâmica conjugal. A busca por ser amado a qualquer custo torna o homem sujeito a insultos e desprezo, como o próprio Maquiavel advertiria. E a verdade é que as palavras podem mentir, mas a biologia não mente. Você não está quebrado, apenas não conhece as regras do jogo. A escolha é sua, continuar no manual do cara legal ou abraçar essas verdades e mudar seu jogo para sempre. Você já se viu em situações onde ceder, concordar ou buscar a paz a todo custo parecia a única saída? Talvez na tentativa de evitar conflitos, você se tornou um homem que sempre cede, que nunca impõe, que busca a concordância forçada. Mas por que essa atitude, que em tese deveria trazer harmonia, na verdade mina sua autoridade e o posiciona como um acessório e não como um pilar de força e liderança na relação? A armadilha reside no erro invisível que destrói sua atração, a reatividade emocional e a ânsia por aprovação. Quando você se curva facilmente, quando sua paz depende da aprovação dela, você comunica fraqueza. Isso ativa no subconsciente feminino mecanismos hipergâmicos de desvalorização. O que para você é gentileza, para ela pode ser a ausência de um frame sólido. A escassez da sua atenção reescreve a atração. Perceba os sinais sutis de que seu frame está sendo corroído, pequenas concessões diárias que se acumulam. Aquela vez em que você abriu mão de algo importante para você, apenas para evitar uma discussão. O momento em que você engoliu um sapo para não estragar o clima. Essas pequenas renúncias transformam o respeito em tolerância e a admiração em pena. Sua biologia responde à sua mentalidade de valor. Existe um fator silencioso que sabota seu valor percebido, a ausência de limites e a prontidão em se curvar. Quando você não estabelece fronteiras claras, quando está sempre disponível, sempre disposto a se adaptar aos caprichos dela, você valida a percepção feminina de que você não tem opções reais ou que as opções que você tem não o respeitam. Você não está sozinho. Muitos homens buscam essa clareza. Em sua busca incessante por aprovação, você pode estar cruzando um ponto sem retorno. A validação como veneno lento é um fenômeno perigoso. O homem que busca incessantemente a validação da esposa, mesmo em decisões triviais, entrega o controle do próprio frame, sem perceber. Ele se torna o espelho das expectativas dela, perdendo a própria identidade e o senso de propósito. Os mecanismos de dopamina versus autoridade entram em jogo aqui. A busca por recompensas sociais, como a aprovação e o sorriso dela, libera dopamina. Mas essa busca constante por validação impede a construção de um frame sólido e autêntico. A validação vicia, e você se torna um refém da opinião alheia,
sacrificando sua própria soberania. É como o vício da caça que nunca termina, porque a presa está sempre fugindo, e a fuga é o próprio jogo. Pense no que a estratégia militar ensina sobre relacionamentos. A invasão gradual de território, sem resistência, resulta na perda total de soberania. Se você permite que seu espaço, suas prioridades, sua individualidade sejam invadidos sem oposição, sua esposa, inconscientemente, passa a vê-lo como alguém sem fronteiras, sem valor. A analogia da zona desmilitarizada no casamento é perturbadora. Se não há nada para defender, não há valor a ser protegido. Conheça a história de um homem do Reddit que recuperou o respeito após 3 anos de submissão. Ele passou anos cedendo a tudo, buscando agradar, até que se viu esgotado, desrespeitado e invisível. A virada veio quando ele, exausto, começou a impor limites, a dizer não e a priorizar suas próprias necessidades. O choque da esposa ao perceber a nova postura foi palpável. Ela reagiu com confusão, depois com raiva, mas no final, a chama do respeito foi reacendida. Ele não era mais um tapete, mas um homem com um frame inabalável. Toda compreensão começa com a aceitação da verdade, por mais desconfortável que seja. O medo de perder. Essa é uma força poderosa, capaz de moldar comportamentos e anular a força de um homem. O cuidado com este comportamento, a racionalização do desejo feminino, é crucial. Muitos homens caem no erro fatal de tentar negociar a atração feminina com lógica ou bondade. Você acredita que se for bom o suficiente, compreensivo o suficiente ou presente o suficiente, ela o amará e o respeitará. Mas a atração não responde à lógica. Ela responde à força, à segurança, à liderança e à autoconfiança. Existe uma dissonância entre o que se diz e o que se comunica. Você pode dizer a si mesmo que é forte, que tem valor, mas sua linguagem corporal, o tom de voz hesita, a prontidão para ceder em momentos de pressão, tudo isso traz sua intenção de ser forte. Você vibra uma frequência de carência, de medo da perda, e essa vibração é percebida, mesmo que inconscientemente, pela sua esposa. Não é o que você diz, é como você vibra sua confiança. Por isso, o silêncio estratégico pode ser mais poderoso que qualquer argumento. O poder de não reagir, de não justificar, de não implorar, de não tentar se explicar. Quando você se cala diante de um teste, de uma provocação ou de uma tentativa de desvalorização, você inverte a dinâmica de quem busca aprovação. Você se torna o juiz, não o réu. Esse silêncio comunica uma autossuficiência que desarma a tentativa de controle e força a outra pessoa a reavaliar sua posição. Para transmutar essa reatividade em poder, crie um modelo mental para transmutar reatividade em poder. O primeiro passo é identificar o gatilho emocional, aquele momento em que você sente a necessidade de reagir, de se justificar. O segundo é fazer uma pausa. Respire. O terceiro é escolher uma resposta proativa, não reativa. Essa resposta pode ser um silêncio, uma pergunta que a faça refletir, ou uma ação que reforce seus limites, sem agressão, mas com firmeza inabalável. Ela está te testando, não por maldade, mas por um imperativo biológico. Os testes ocultos e a natureza feminina são uma realidade. As mulheres, instintivamente, testam a coerência do frame masculino. Elas precisam saber se você é realmente o homem que se apresenta, se sua força é genuína, se sua liderança é digna de confiança. É um mecanismo de segurança. Uma mulher busca um parceiro que possa protegê-la e aos seus filhos, e essa proteção se manifesta não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Para construir um frame de aço, você precisa de um exercício prático para construir frame de aço.
Primeiro, identifique os testes comuns. Pequenas críticas disfarçadas de brincadeira, desafios à sua autoridade ou tentativas de mudar seus planos. Segundo, não reaja emocionalmente. Mantenha a calma, o olhar firme e uma postura relaxada. Terceiro, responda com uma declaração curta e assertiva que reforce seu limite ou sua posição, sem justificar. Por exemplo, se ela tenta te desqualificar, você pode simplesmente dizer: "Eu não vejo isso dessa forma", e mudar de assunto. A razão pela qual a maioria dos homens falha ao tentar impor respeito é simples. A tentativa de impor é uma reação de baixa agência. Quando você tenta forçar o respeito, você já perdeu. O respeito não é imposto, ele é conquistado pela consistência de um frame inabalável. É a sua postura, sua não reatividade, sua autossuficiência que comunicam seu valor e atraem o respeito dela. O segredo para manter a coerência emocional sob pressão reside na diferença entre agir por desejo e agir por princípio. Agir por desejo é ser reativo, buscando a validação imediata. Agir por princípio é ser proativo, guiado por seus valores e limites, independentemente da resposta dela. Essa coerência molda a percepção da sua esposa sobre sua liderança. Ela passará a ver você como um homem de propósito, não como um homem à deriva. Entender a moeda social e o valor de mercado sexual, VMS, no casamento é fundamental. Embora o casamento seja um compromisso, a biologia não para de funcionar. A percepção do seu VMS, mesmo dentro do casamento, afeta diretamente o respeito e a atração que sua esposa sente por você. Se ela percebe que você se aposentou da corrida, que não se cuida, que não busca crescimento, seu valor em termos de mercado sexual, diminui. O erro fatal de quem se aposenta após o casamento é acreditar que o jogo acabou. Parar de investir em si mesmo, seja no físico, no profissional, no social ou no desenvolvimento pessoal, é a receita para se tornar irrelevante. Homens casados que se mantêm em forma, que prosperam em suas carreiras, que cultivam hobbies e círculos sociais vibrantes, mantêm seu VMS elevado. Isso não é sobre infidelidade, mas sobre manter-se atraente e interessante. A hipergamia opera mesmo em casamentos estáveis. A natureza feminina, biologicamente, busca o homem de maior valor percebido. Quando você estagna, a hipergamia não desaparece. Ela pode se manifestar como um desinteresse crescente, uma busca por emoções fora do relacionamento, ainda que não necessariamente românticas, ou, na pior das hipóteses, como o desprezo silencioso. Seu valor percebido precisa ser mantido, alimentado. O princípio da escassez relativa no casamento é um conceito poderoso. Ser fácil demais ou disponível demais deprecia seu valor. Imagine um produto que está sempre em promoção, sempre disponível. Ele perde o valor percebido. O mesmo acontece com sua atenção, seu tempo, sua energia. Uma certa escassez calculada, um foco em sua própria vida, em seus projetos, em seu crescimento, pode reativar o desejo e o respeito. A escassez da sua atenção reescreve a atração. O caminho para a reversão do desprezo não passa por se tornar mais bonzinho ou mais compreensivo nos termos românticos. Ele passa por se tornar mais perigoso no sentido de incontrolável, autossuficiente, um homem que não é facilmente manipulável ou previsível. Não é sobre dominar, mas sobre ser indomável. O leão e a raposa no casamento é a metáfora final. Assim como o príncipe de Maquiavel, o homem deve ser forte como um leão na defesa de seu frame, de seus limites, de seu valor, e astuto como uma raposa na navegação social, na leitura das dinâmicas, na compreensão das motivações ocultas. Somente assim ele manterá a soberania e evitará o desprezo.
A nova aliança, ou o fim da submissão, é a escolha que se apresenta agora. Você pode continuar no ciclo de auto-engano, na busca desesperada por validação, colecionando desprezo e frustração. Ou pode assumir a responsabilidade por sua própria agência, por sua própria vida e redefinir a dinâmica do seu casamento. Este é o despertar. A realidade só precisa de uma resposta sua. Sim, estou pronto para ver a verdade.